Boa noite, queridas. Olá, saudade de todas vocês, muitas saudades mesmo. E nós estamos enfrentando esse grande desafio como Igreja do Senhor para sermos luz, para sermos sal e para sermos parceira uma das outras. É um privilégio poder ter esse momento para compartilhar um pouquinho de graça e revelação da parte do Senhor. E em nome da Rede de Mulheres, eu quero dizer para vocês que estarmos juntos nesse tempo é o que nos dá força para vencer, que nos dá força para não esmorecer, que nos dá força para passar por todo esse momento que eu acredito que Deus está permitindo para o nosso amadurecimento. Então, com isso eu quero desejar para cada uma de vocês a graça de Deus, o amor do Pai, que renova as nossas forças e que nos garante estarmos firmes na rocha e unidas em fé, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos aguardar mais um pouquinho. Nós estamos vendo que alguns estão sendo desafiados. É um desafio para mim também estar aqui, nessa live, mas eu acredito que se nós estamos nesse caminho, que é o caminho de cumprir o propósito, de estar indo em direção ao destino que o Senhor separou para cada um de nós, a gente não pode recuar. Então é um prazer estar aqui e eu quero nessa noite poder compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor. Amanhã nós temos uma data comemorativa muito importante para nós, que é o nosso dia, o Dia das Mães, e eu quero poder abençoá-las, já com uma palavra que já me abençoou, e eu acredito que vai fazer você, amanhã, ao se lembrar dela, entender o propósito da missão de ser mãe. Abra a sua Bíblia comigo, se você puder, ou ligue aí no seu smartphone, seu aparelho celular. Êxodo, capítulo 6, versículo 20. Eu quero falar para vocês e quero falar com vocês sobre uma mulher, sobre uma mãe, que foi uma mãe de fé, uma mãe perseverante, uma mãe confiante no milagre e no poder de Deus. E essa mulher me inspirou. E já pensando no dia de amanhã, eu quero que essa mulher possa ser motivo da sua vida estar agradecendo ao Senhor pelo privilégio da maternidade. Então diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 6, Êxodo 6, versículo 20. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu Arão e Moisés. E os anos de vida de Arão foram 137 anos. E você vai encontrar também em Números 26:59 outra referência falando também dessa mulher, Joquebede. E você deve conhecer a história, e Joquebede foi a mãe de Moisés. E em Números, capítulo 2, eu não vou ler o texto, que é um pouco longo, mas se você não conhece essa história, eu convido você depois, com calma, a ler essa história do nascimento de Moisés, Êxodo capítulo 2, do 1 ao 10, sobre o milagre da vida. E é isso que eu quero falar para você, sobre o milagre da vida, sobre a existência na face da terra daqueles que temem ao Senhor. E Joquebede, a mãe de fé,
a mãe de coragem, a mãe perseverante, ela declarou o poder de Deus mediante a um período de muita dificuldade e um período que, se eu posso comparar com os dias de hoje, ameaça de morte. E depois de ter já 2 filhos, Joquebede engravida de Moisés, e essa mulher, no meio da sua gravidez, recebe uma sentença. E a sentença é uma sentença de morte, porque por aumentar o número de pessoas, e começou a haver um grande movimento em Israel, e o povo estava crescendo, e Faraó começou a temer o que estava vendo. E ele, uma liderança maligna, que tinha como propósito desfazer tudo aquilo que Deus estava fazendo, e o povo de Israel vivendo um período crítico, um período onde a voz de Faraó era de que morressem os meninos e deixassem as meninas, e é nesse contexto que Joquebede, grávida, pensa: e se meu filho for homem? Ele vai morrer, só sobreviverá se for menina. Mas em meio a tudo, e com todo esse transtorno da vida, ela optou por confiar no Senhor. E é isso que eu quero dizer para você, mulher, para você, mãe. Confia no Senhor. Nós estamos num tempo de muita angústia. A morte tem chegado cada vez mais perto de nós. Esse vírus, essa praga, tem tentado, até mesmo no caminho nosso, né, o caminho dos filhos de Deus, trazido esse aperto no coração, essa sentença de morte, algo que está sendo roubado de nós, que é a vida. Mas eu quero dizer para você que a nossa confiança e a nossa fé em Deus pode nos dar, com certeza, todos os dias, o entendimento de que aquele que está conosco é maior do que todas as coisas, e de que todos também. Mesmo que haja um decreto da parte do nosso perseguidor, mas nós temos a sentença de vida, que vem da parte do nosso Salvador. E Joquebede, ela inicia esse momento de aumentar a sua fé, de acrescentar a sua fé em Deus de forma ainda mais intensa, porque essa mulher opta por entender que, se não fosse o propósito de Deus, o filho dela, se nascesse homem, não morreria. E nasceu um homem, nasceu um menino formoso, Moisés, e ela somente por 3 meses conseguiu mantê-lo em segredo, porque depois não daria mais. Mas ela, entendendo que Deus poderia fazê-la sair daquele momento ruim, porque ela já vinha de um contexto de que o decreto era para que nada desse certo na vida dela. Joquebede nasceu em um contexto de escravidão. Seus avós foram escravos, seus bisavós também, seus pais também, e ela nasceu num período de muito sofrimento. E o nome Joquebede significa Jeová é glória, Jeová é poderoso, o Senhor é forte, tremendo. E em sua época, os nomes eram dados como uma sentença para a vida das pessoas pelas quais, em momento do seu nascimento, estavam vivendo uma situação. E quando Joquebede nasceu, o contexto da sua família era de ser escravos, de serem perseguidos.
de não terem a probabilidade de uma vida plena, mas os seus pais optaram por registrá-la por Joquebede. Jeová é poderoso. E eu acredito que nessa hora os seus pais tinham a certeza de que, por mais difícil que fosse o momento em que eles estavam vivendo, maior era o Senhor. Eu quero dizer para você, minha querida, minha amiga, parceira de ministério, eu quero dizer e reafirmar para você, maior é o nosso Senhor. Por mais que essa praga, esse vírus tenta vir e roubar a nossa confiança, tirar a nossa tranquilidade, roubar a nossa fé, maior é Jeová. Deus é poderoso e não há decreto que possa vir para nos destruir. Porque se há uma intenção de Deus de nos fazer viver esse momento, é porque sairemos dele ainda mais fortes, ainda mais perseverante nesse caminho de oração. Eu não sei o que você está passando hoje especificamente. Como eu falei, antes de terminar essa live, eu quero lembrar do dia de amanhã, eu quero poder representar, simbolicamente, esse momento festivo que será amanhã, aonde mesmo estando no período de isolamento social, cada um nas suas casas, se vendo por videochamada, por telefonemas, falando por telefonemas, estando bem afastado, mas eu creio que não há o isolamento do coração. Nós estamos unidas pelo amor que nos une. Somos irmãs porque o nosso Pai nos fez termos essa aliança. Então, Joquebede, ela vem para poder nos dizer que a mãe que confia no Senhor, a mulher que teme ao Senhor, ela não será abalada. Por mais que a morte venha e queira bater a nossa porta, maior é Deus. Porque até mesmo a Bíblia diz que há alegria na morte dos santos. E se for permissão do Senhor, se há um propósito em que muitos estejam indo, acredito que aqueles que estão indo para uma vida eterna com o Senhor estão gozando de algo excepcional, de algo maravilhoso. Mas eu quero dizer para você que Joquebede traz para nós uma atitude de fé. E essa fé que excede todo entendimento, essa fé que traz para nós o motivo de nos ajoelharmos, de prantearmos, de até mesmo em algumas circunstâncias, duvidarmos, porque somos seres humanos. Há momentos que parece que não vamos suportar. Eu sei que está sendo difícil para todas nós, não é fácil viver no isolamento, não é fácil enfrentar algo que não era esperado e que nunca tinha sido experimentado e nunca passou, pelo menos nunca passou pela minha cabeça que isso poderia acontecer, esse momento poderia estar acontecendo. É algo que não se pode dimensionar, porque não se tinha isso, como que um dia isso vai acontecer. Não. Acredito que nós estamos vivendo. E a Bíblia diz, e eu quero acreditar nisso, que nada acontece que não seja permissível por Deus. E a tudo há um propósito. E se há algo em que o Senhor quer fazer conosco, eu creio que é trazer esse crescimento e essa vida ainda mais linkada ao propósito eterno. Então, Joquebede, essa mãe de 2 meninos e uma menina, ela entende que há um privilégio em servir ao Senhor. E servir ao Senhor fala de
movimentos que, mesmo sem entendermos, nos dá a capacidade de sairmos dele um pouco mais fortalecidas e renovadas no entendimento e no crescimento daqueles que amam o Senhor. Então, quando eu perguntava ao Senhor o que poderia compartilhar, né, com vocês nessa noite, porque como eu falei, e eu quero repetir, não sendo repetitiva, é novo isso para todos nós. Eu, hoje cedo, pensando, eu falei, Senhor, eu nunca podia imaginar, né, a igreja através da tela. A gente vê, era costume de ver, né, cultos pela televisão, assistir de algumas igrejas, mas não era uma rotina, não se tornava uma rotina. E agora está sendo rotineiro, né? Os nossos cultos estão sendo pelas telas. Poucas pessoas, não pode haver contato físico, mas a obra não pode parar. Ou melhor, não deve parar. A palavra do Senhor, mais do que nunca agora, precisa estar latente em nós, para que haja fôlego de vida, para que haja renovação interior, para que haja essa fonte inesgotável que nos dá a condição de respirar e continuar, respirar e continuar, respirar e continuar. E aí, quando o Senhor me fez lembrar dessa mulher, dessa mãe, eu fui reler a história do nascimento do filho dela, Moisés, e eu comecei a pensar, o que faz a fé? Faz com que tenhamos movimentos tais como esse. E a gente aceita desafios e entende que há um propósito em tudo isso. E pensando nessa atitude que essa mulher teve quando ela se viu diante desse sacrifício de que se o filho dela fosse menino, se a gravidez que ela estava pela terceira vez vivenciando fosse um menino, a ordem de Faraó era: mata os meninos, morre todos os meninos, porque Faraó não queria que os homens pudessem aumentar a população, porque seria para ele uma ameaça. E ele diz, a ordem o decreto é esse, morrerão os meninos. Mas Deus, ele é poderoso. E quando ele tem uma palavra de vida e um propósito para um destino a ser cumprido, nada pode prevalecer a não ser a vontade dele. E baseado nisso, eu quero dizer para você, se há um decreto de Satanás tentando nos abater, a ordem, a palavra de ordem é: Jeová é poderoso, Deus é poderoso, e com ele nós passaremos todas as coisas, porque ele nos dará a bênção no final de tudo isso. E foi isso que alimentou Joquebede. Ela já vinha de um contexto de desgraça, de sofrimento, e ela prevaleceu mediante a todo o sofrimento. E eu não sei se há um decreto sobre você no sentido de, por muitas vezes, se lembrar. Mas eu sempre ouvi dizer que eu não vou conseguir nada. Meus filhos não serão pessoas de influência, reconhecidos, não terão um futuro melhor porque eu não tive. Eu não vou conseguir. Eles não conseguirão. Se há um decreto de falência, se há um decreto de aborto de sonhos, de planejamentos, se há decreto de desfavor a seu respeito, acredite, Deus tem poder para mudar as circunstâncias. E no nome de Jesus,
nós podemos ver os decretos malignos sendo revogados, sendo desfeitos, sendo destruídos e o nome do Senhor sendo glorificado. E foi isso que Joquebede pôde vivenciar. Porque, unida com o Senhor, ela recebeu do Pai a estratégia para fazer reviver todo o sonho, toda beleza de uma maternidade, porque ela pôde ver o seu filho não tendo a sentença de morte. Pelo contrário, ele teve a sentença de uma vida, e de uma vida em Deus, e de uma vida na plenitude da graça do grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que pensar em meio a toda dor? Pense que Deus tem um propósito. E se você se agarrar a Ele, Ele vai te indicar o caminho para você trilhar e chegar até o final. E foi o que essa mulher vivenciou. Ela teve a estratégia de pegar o cesto, de fazer aquele cesto ficar mais forte, porque ela betumou todo o cesto, ela fortaleceu aquele cesto para que pudesse abrigar o seu bebê, e ela colocou no rio. E sabe o que aquele rio representava? Morte. Porque a sentença de morte era para que jogassem os meninos no rio, para morrer. E ela jogou o seu filho, entregou o seu filho, colocando ele no rio, para que ele pudesse viver. Acreditando que tudo aquilo que é mal, colocado nas mãos de Deus, vira o melhor para as nossas vidas. E Moisés ainda, enquanto bebê, dentro daquele rio, ele provou da benevolência do Pai. E ele foi achado. E ele foi acolhido. E ele foi trazido para perto da sua própria mãe. Amamentou, ela pôde amamentá-lo, ela pôde criá-lo, ela pôde cuidar. Eu sei que você conhece a história. É muito interessante, muito conhecida. Mas se você não conhece, depois, com calma, você tire um tempinho e leia Êxodo 2, de 1 a 10. Essa história é fantástica. E eu quero poder dedicá-la a você que amanhã vai comemorar o Dia das Mães, como eu falei, de forma bem diferente, muito diferente, né? Os filhos longe, apenas se vendo pela tela. Mas acredite, quando você amanhã acordar, lembre-se, Jeová é poderoso. O meu Deus é poderoso. E eu posso viver esse momento entendendo que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam. Todas. Não algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem. E, continuando a história, essa mãe, ela tem a possibilidade de ver e acompanhar o crescimento do seu filho, de vê-lo como um menino valoroso, um menino forte, que foi crescendo e foi recebendo todo o cuidado e o privilégio da nobreza. E ele se transformou no libertador do seu povo. Então, como que um decreto de Faraó poderia ser abatido? Pela confiança, pela fé e pela perseverança de uma mãe que não se dobrou diante
do mal, diante do perigo. Então, minha querida, por mais difícil que seja esse momento, entenda que Deus está nos ensinando alguma coisa. Deus está querendo despertar em nós muitas coisas. Eu não sei você, eu tenho descoberto e tenho aprendido algumas coisas com o Senhor nesse tempo. E tem sido muito bom. Quem sabe você está, como eu às vezes pensando, mas Deus poderia ter amenizado. Isso poderia ter sido evitado. Mas eu tenho aprendido que tudo coopera para o bem. Tudo. Então, tudo é tudo. Não são algumas coisas que vão cooperar, mas são todas as coisas que cooperam para o bem. E estar dentro de casa, estar fazendo parte de um passeio, que se resume da sala para o quarto, do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para a área, e você volta de novo, e vai na varanda, e você volta para a sala, você entra no quarto, e você arruma, e você desarruma, e você cozinha, e você lava, e você passa. E é isso mesmo. Até quando? Não sei. Gostaria que fosse o término bem próximo, mas eu não sei, não posso te afirmar por quanto tempo ainda. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus está nos chamando a um movimento de fé, de acreditar que quando tudo isso passar, nós não seremos mais aquelas que no início tinham um certo comportamento. Porque com certeza Deus está nos amadurecendo e está nos forjando para uma nova etapa. Isso aconteceu com Joquebede. Você acha que foi fácil para ela? Imagina, eu fiquei imaginando, porque o período da maternidade, o período da gravidez é algo que deve ser, de um grande, de muito prazer, é algo espetacular. Preparação do enxoval, e vamos às compras, e vamos arrumar o quartinho, e vamos preparar para chegar. Na época de Joquebede, não havia tantas ultras, 3D, não havia essa modernidade toda de hoje para que já se soubesse quem estava vindo. Mas mesmo assim, ela não teve toda essa alegria, porque havia um decreto, havia uma pressão, havia uma força intensa de um sofrimento já precoce, porque imagina, não sabia quem iria vir, menino ou menina. E se viesse o menino, o que aconteceria? Ele não poderia viver. Então imagina a tensão dessa mãe. Imagina essa mulher de Deus tendo esse desespero dentro dela. E ainda tendo que dar conta de dois que já estavam sendo como filhos nesse movimento todo, dessa angústia toda. Mas a Bíblia diz que nós precisamos acreditar nessa verdade, que o Senhor está conosco todos os dias. Ele vai estar todos os dias, até se cumprir o dia final, até chegarmos a Ele. E essa mulher, ela tem como acalento, acredito eu, teve como descansar no Senhor a certeza de que Deus faria o melhor para ela. E a pressão de Faraó não a intimidou. E ela foi ousada. Sabe por quê? Porque ela jogou no rio, que era para a morte, o filho
que ela acreditou que teria vida. E ela desafiou o decreto. Você já fez esse movimento? Já teve esse pensamento de que Deus está te desafiando, está me desafiando a, nesse tempo de morte quase que todo segundo, você falar: Senhor, eu acredito que o Senhor está forjando em mim algo espetacular. Eu estou crescendo mais no Senhor, mesmo com angústias, com sofrimentos, com temores, com pânico algumas vezes, com muitos sentimentos que se misturam e traz esse reboliço todo interno em algumas horas, mas a cada dia Deus nos dá a oportunidade de renovar as nossas forças e desafiar. Desafio, essa é a verdade. Joquebede, ela desafiou o mal, ela desafiou o decreto de Faraó. E eu acredito que quando ela colocou o bebezinho dentro daquele cesto e colocou ali na beiradinha do rio, ela colocou dizendo: Senhor, aonde o inimigo disse que iria morrer, eu estou colocando meu filho para viver. Olha que fantástico. Olha que renovo de fé. Olha que intensidade de um coração temente ao Senhor. Porque só aconteceria com o filho dela, o terceiro filho, o que Deus quisesse. E Deus tinha um propósito para aquele menino. Ela não sabia ainda ao certo, mas eu tenho certeza que no fundo da sua alma, ela tinha a certeza de que Deus faria a coisa mudar a sua rota. E foi isso que ela viu. E Miriam, a irmã do menininho do cesto, estava ali tomando conta, em parceria com a sua mãe. E quando ela viu que o menino foi encontrado, olha que pegadinha, né? A filha de Faraó, a filha do homem do decreto da morte, recolhe o menino para a vida. É assim que Deus faz. Deus confunde. Deus faz com que o nosso inimigo, como diz o Salmo 91, Deus prepara uma mesa para os filhos na presença do seu inimigo. E Ele nos unge e nos capacita com o milagre. E a filha de Faraó recolhe o cesto, né? As suas donzelas, suas mucamas, as suas amigas, suas parceiras, né? As suas cuidadoras, suas ajudadoras, recolhem o cestinho e levam para ela, e ela entende que aquele menino veio como um presente. E rapidamente, toda a estratégia que Deus deu a Joquebede começa a entrar em cena. E a irmãzinha dele, Miriam, fala: olha, você vai precisar de uma pessoa para poder cuidar do bebê. Você quer que eu encontre? Eu sei onde eu posso encontrar. Ela: claro que quero, então vai buscar. E ela trouxe a própria mãe de volta para o seu filho. E ele recebeu todo o cuidado da sua própria mãe. E é isso que Deus pode fazer por mim e por você. Transformar o decreto da morte em sentença de vida. Então, por mais que esteja sendo difícil, e está sendo muito difícil esses dias, entenda que Deus está querendo que você tire do rio as melhores estratégias. Que você tire desse momento de sofrimento o melhor alimento para a sua família. Porque essa história é a história de uma família.
de uma família como eu e você, que mesmo pertencendo ao Senhor, que mesmo temendo ao Senhor, passa por dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia não nos engana. O Senhor disse para nós que no mundo teríamos aflições, mas o que Ele nos recomendou a ter? Bom ânimo, fé, acreditar, não duvidar, porque nada será em que Ele não tenha o controle de tudo. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E essa família pôde provar do milagre desse Deus Todo-Poderoso. Era isso que preenchia Joquebede. Porque a ela foi dado um nome pelo qual o significado é de alguém que tem sobre a sua vida o poder de Deus. Porque ela também não nasceu num bom momento, mas ela entendeu que Deus mudaria toda a dificuldade, toda a força e todo o poder que poderia querer tentar roubar o presente que ela recebeu do seu Deus, porque o Senhor a conduziria até o fim. E foi isso que ela viveu, foi isso que aconteceu. Ela viu o seu filho tendo a resposta divina daquilo que estava no coração do Senhor. Então, por que não acreditar? Por que não deixar que o nosso Senhor, ao nos provar, nos aprove, mediante o nosso comportamento de acreditar na sua bondade, no seu coração de Pai? Porque foi isso que ele disse: não vos deixarei órfãos. Nós não estamos sozinhos. Então, se você, dentro da sua casa, em alguns momentos é tentada a não acreditar, dobre os seus joelhos, ore, persevere na oração, renove a sua fé, a sua confiança, dedique-se a um tempo de intimidade. É só dessa maneira que nós vamos chegar até o final. Como eu falei, tem horas que a gente pensa: eu não vou dar conta, não vou conseguir mais. E Deus vem e traz para nós o refrigério. Tem horas que eu me pego pensando, agora seria a hora da célula, agora seria a hora dos quitutes da célula, E a gente tinha aquele momento do compartilhar, Da troca de abraço, daquela coisa forte, de estarmos uma perto da outra, um abraço, um beijo, Como a pastora Carla costuma dizer, e gosta muito de fazer, o cheirinho no pescoço, aquele abraço bem gostoso, e a gente fica com saudade desse momento. Isso está fazendo falta para nós. Mas eu acredito que esse tempo ele vai ter o seu final. Mas enquanto ele não chega ao final, como a Bíblia também nos diz, traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E a esperança produz a perseverança. E a perseverança nos faz sermos pacientes para suportarmos esse momento. Então, por que não pensar nessa mãe que confiou no Senhor? Por que não nos debruçarmos na história dessa mulher para aumentar
e para fortalecer a nossa fé e confiança no Senhor. É tão significativo para nós com que a gente tente entrar nesse mesmo movimento de pensar que uma vez já aconteceu com tantas pessoas antes de nós, momentos de muita angústia e de sofrimento, mas eles conseguiram ultrapassar os limites humanos porque se afinaram em Deus. E Joquebede se afinou ao coração de Deus a tal ponto de poder ir até o final. A estratégia de Deus foi fantástica para essa mãe. E Deus está nos dando e está querendo nos dar estratégias fantásticas para que nós possamos ver a nossa família vivendo e provando dos milagres que provém da parte dele. Deus está querendo restaurar a nossa família. Deus está querendo renovar a nossa condição de filhos nos nossos lares. Deus está querendo arrumar a nossa casa. Nós temos visto e temos ouvido e temos presenciado muitas coisas, mas eu acredito que nós não temos dimensão do que ainda está por vir. E por mais que pareça que não precisaria de tanto, mas Deus sabe o que faz. E se Ele está permitindo tudo isso, com certeza nós veremos o bem desse momento. Então, hoje, como eu falei, é um desafio. Estamos vivendo esse desafio. Porque não é comum, não era comum essa prática. E hoje, agora, eu estou aqui, batendo um papo com você, nesse momento. Nós vamos ter, até tudo isso passar, os sábados dedicados para as redes, para os ministérios. E eu fui privilegiada, fui logo a primeira. Mas eu acredito que Deus está nos levando a um caminho excelente. A um milagre de saber que nós estamos sendo esticadas ao máximo para cumprirmos a missão e dizer: Senhor, nada vai nos impedir de fazermos a vontade do Senhor se cumprir nas nossas vidas. Na minha vida, na sua vida, na vida da nossa família. Há um rio que quer nos matar. Há um faraó que quer roubar com decretos da parte dele aquilo que o Senhor já nos deu. Mas a Bíblia diz: persevere em oração. Porque o Senhor nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. E a casa de Joquebede, dessa mãe confiante, dessa mãe perseverante, dessa mãe de fé, viveu esse milagre. E Moisés cumpriu o propósito que foi estabelecido para a sua vida. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, que essa palavra, que essa história, se eu posso te dar hoje um presente, já pensando no dia de amanhã, o Dia das Mães, eu quero te dar a história de Joquebede como esse presente. Para você, como eu, poder se alimentar e entender que nada acontece por acaso. E que em tudo, Deus precisa continuar sendo glorificado por cada um de nós. E eu acredito que nada do que você até hoje recebeu do Senhor
foi apenas por algo que você fez por, né, tanto esforço, mas é pela graça. Pela graça somos salvos e recebemos todos os dias da parte do Senhor o melhor. Então receba como presente a história de Joquebede e faça dessa história a sua história. A mãe que confia no Senhor. E como eu falei, amanhã, né, é o dia, amanhã é o dia das mães. E infelizmente não vai poder estar juntas. A gente não vai estar lá no nosso culto, né? Depois tendo as lembrancinhas, as homenagens, tendo, né, essa parte tão interessante que é de estarmos nos confraternizando. Isso não vai poder acontecer amanhã. Mas eu não poderia deixar de lembrar, né? E mesmo que virtualmente, poder te parabenizar. Nós estamos chegando já no finalzinho quase da nossa live. Eu quero orar, quero abençoar a sua casa, abençoar a sua vida. Mas antes disso eu quero fazer uma homenagem, quero prestar uma homenagem. Como eu falei para você, a história dessa mãe é para você um presente. Eu quero que essa história, que essa verdade do Senhor possa trazer para você ânimo novo. Possa fortalecer ainda mais você em fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. São muitas as que estão participando. Nós estamos juntas agora, nesse momento. Como eu falei, é um momento significativo, né? E eu pedi para que, né, depois as fotos viessem, tirasse a foto desse momento, para a gente poder registrar, né, amanhã, lembrando do dia. É algo novo para a nossa rede. E eu quero, simbolicamente, eu gostaria muito de amanhã poder estar distribuindo as lembrancinhas, de poder estar dizendo Feliz Dia das Mães, de vê-las, né, cada uma nos seus modelitos, ó, todas muito bem arrumadas, né, para adorar o Senhor, para glorificar o nome do Senhor. Mas infelizmente isso não vai acontecer, mas eu não vou deixar passar. Então, eu quero que você agora se prepare para ser homenageado. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho morangos para vocês. Uma frutinha tão gostosinha, docinha. Só falta aqui agora o creme de leite, para quem gosta. Para poder adoçar ainda mais o seu coração, eu quero te oferecer esse morango. Sinta-se provando dele. Está sendo muito difícil os nossos dias. Tem momentos que o amargo quer ser maior do que o doce. Mas eu quero adoçar a sua vida. Eu quero trazer para o seu coração o doce, o sabor da coisa boa, para que você, mesmo que virtualmente, entenda que você é preciosa para o Senhor e preciosa para mim também. Morangos para você, minha amiga.
Receba o meu doce, o meu coração. Tem mais, espera aí. Além do morango, olha, tem presente também. Isso, o presente, a lembrancinha da Rede de Mulher para você que é mulher. Olha, e é 100 virtual. Nossa, que coisa fantástica. Mas nós não vamos deixar passar. Sabe que essa é a nossa marca. O amor do Senhor está nos nossos corações. Então, receba o seu presente virtual, tá? Porque quando estivermos juntas, você vai ganhar o seu presente. Que Deus nos abençoe. Sinta o amor de Deus representado pelo morango e receba o presente de Deus para o seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer por essas mulheres que representam uma parte da nossa comunidade evangélica de Mesquita. Mulheres corajosas, mulheres valorosas, mulheres especiais, mulheres de talento, mulheres do Senhor. E nós estamos enfrentando um tempo de muita dificuldade, mas nós estamos entendendo que o Senhor está nos capacitando em meio a tudo isso para um novo tempo. E eu quero te pedir, Senhor, que nenhuma de nós venhamos a perder esse novo tempo, o que está por vir. Que essas águas renovem a nossa mentalidade, que essas águas venham e lave todo o nosso interior e nos faça estarmos de novo vivendo o propósito pelo qual o Senhor chamou a cada uma de nós para cumprirmos. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa mulher que mesmo em alguns momentos que pensou em desistir, não desistiu, mas pediu forças ao Senhor para continuar. Pai, que a história dessa mãe que confiou no Senhor possa ser também a história de tantas e tantas mães que confiam no Senhor, vivendo o milagre de um decreto ser mudado. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa cada vez mais e nos conceda o privilégio de vermos o Senhor operando em nós coisas grandes e firmes que nós não podíamos imaginar que poderia estar nos alcançando. Nós oramos ao Senhor e agradecidas somos em nome de Jesus. Amém? Nós estamos nesse finalzinho. Mais uma vez eu quero louvar ao Senhor pela sua vida. Como eu falei, nós estamos sendo desafiadas, né? E nesse desafio eu acho que o meu já consegui vencer, hein? Virão outros, mas Deus está nos fazendo amadurecer em meio ao fogo, em meio aos desafios. Então não deixe passar. Que você tenha amanhã um dia abençoado, que o Dia das Mães, que será um Dia das Mães muito atípico, muito diferente, seja um dia prazeroso para você, entendendo que tudo coopera para o bem.
Então tire o melhor do dia de amanhã como o resumo do seu dia e como um momento diferente da sua vida, mas que te trouxe um ensinamento. E foi muito bom estar aqui. No próximo mês, se nós estivermos ainda, né, nesse período de isolamento social, nós vamos estar aqui de volta no segundo domingo de junho com o nosso culto da Rede de Mulheres numa live. Então, foi muito prazeroso poder compartilhar com você aqui. Nossa, quantas mulheres passaram por aqui, hein? Não deu para poder todas vocês eu mencionar o nome, porque não daria conta, né? Eu estou tentando administrar aqui tudo ao mesmo tempo. É uma loucura, mas estamos vencendo os desafios. Então, receba o nosso abraço. Olha, mais morango, tá bom? Para você se deliciar e que Deus continue cada vez mais nos fazendo mais do que vencedores. Um beijo. Até o próximo mês.